Por que os ricos odeiam os pobres? E é engraçado que isso não é uma pauta de direita ou de esquerda. Isso é uma pauta, muitas vezes, de classe média. Porque e aí você vê uma guerra à classe média, que é um outro assunto que a gente pode ter. Essa rogeriza a classe média por quê? Isso, eu odeio, né, a Marilena Chauí. Exato, eu odeio a classe média. Por quê? Porque a classe média é o cara da fábrica. É o torneiro mecânico do ABC. Mas é o que formou o Partido dos Trabalhadores. Isso. O Lula só que hoje a classe média faz 2 semanas aí. Falou, então só que é a classe Por que ele não serve mais? Porque agora quem manda é uma outra elite. Entendeu? Que faz a grande mídia, é um monte de gente que pega, por exemplo, essas pautas identitárias direto dos Estados Unidos. É uma outra. A coisa mudou. A coisa é diferente. Atrapalha? Atrapalha. Tem um livro. Isso eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia ficar indicando o livro. Mas um que chama. Eu tenho que indicar. Mas um que chama O Fim da Classe Média, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ler. Um livro de 100 e poucas páginas que explica o mundo atual. E que ele mostra, de uma maneira muito. É escrito por um geógrafo francês, nada de direita, enfim. Onde ele vai mostrando que. Ele vai discutindo essa coisa da imigração e tal. E esse processo. E ele mostra o seguinte: que a imigração. Mas a imigração é uma coisa positiva. Claro que é. Isso também é uma discussão que tentam jogar. Esses caras tentam jogar na cara da gente. Eu participei de um debate na Folha sobre essa história de imigração. Verdade. O cara, ele me ligou, acho que foi 2017, 2018. Foi, 2017. Você topa participar? Porque era uma época que esse assunto estava muito quente. Né? Que a discussão do Brexit estava surgindo forte. Aí o cara da Folha me ligou para escrever na página 3 ali, que é sim e não, naquela terceira página da Folha. E para discutir esse assunto, eu falei assim: olha, eu só topo participar se a questão não fosse você contra ou a favor da imigração. Todo mundo é a favor da imigração. O problema é de que jeito. Entendeu? Da mesma maneira que você vai dar uma festa na sua casa, você vai dar para 10 pessoas ou para 10 mil pessoas? De repente, uma festa para 10 pessoas na sua casa é um festaço. De repente, para 10 mil não tem comida para todo mundo. Calma. Vai destruir tudo. Vamos ver. Então você é contra a festa? Não, meu filho, não é isso. Eu quero entender como vai ser essa festa, quantas pessoas vêm, eu posso alimentar, eu posso receber bem essas pessoas, entendeu? Elas vão curtir a minha casa, entendeu? Ou vai virar uma zoeira, ou vai sair gente pela janela, entendeu? Entendi. Então, enfim. E eu falei, eu só topo participar se foi isso, foi assim que eu participei, batendo nessa tecla. Eu falei assim: olha, é claro que aqui nós estamos em São Paulo construído com um parte com imigrantes japoneses, italianos. Minha filha, pelo lado da mãe, tem sobrenome italiano e tal, que eles vieram da Itália. Então, assim, claro que a imigração é uma coisa importante. Agora, quando ela vira um projeto, entre aspas, ultraliberal, de simplesmente você querer, no mundo, achar onde está a mão de obra mais barata e joga para cá, joga as pessoas para lá, fecha aqui, abre ali, contanto que você feche o trimestre e bote bônus no bolso, e completamente esquecendo a questão social, tem um problema. E tem um problema que aí vai para sociologia, vai para um monte de áreas. Por quê? A teoria desse cara, desse livro, que eu acho maravilhosa, que ele fala o seguinte: a classe média aí o Aristóteles falava, né, que a classe média é o mais importante, porque ela é meio classe alta, meio classe baixa. Então ela entende os dois lados, ela fica no meio, ela faz uma intermediação, porque a vida da classe baixa e da classe alta são tão diferentes, que a classe média consegue fazer um pouco, ela consegue chegar pro cara da classe alta e falar: eu entendo um pouco esse cara, ela olha pro cara da classe baixa e também fala: eu entendo um pouco esse cara. Né? Então, o Aristóteles já falava, né, que uma democracia funcional e boa era uma que tivesse uma classe média parruda. Mas tem também o seguinte: a classe média, normalmente, ela recebe o imigrante na história. Então, o sujeito, ele veio, sei lá, da Itália, no século XIX, morar aqui em São Paulo. Ele vai ser recebido. Como é que esse italiano, que nunca saiu da Itália, que era um agricultor na Itália, lá em 1850, chegou aqui em São Paulo? Como é que ele resolveu virar brasileiro? Ok, vou morar aqui, vou trabalhar na fazenda de café, lá no Batarazzo, sei lá o quê, enfim. Eu resolvi virar brasileiro. Com quem que ele vai aprender? O Conde Matarazzo vai ficar ensinando para ele como é que é? Não. Ele vai olhar para o cara da classe média, que faz o trabalho parecido com o que ele está fazendo, e ele vai começar a conviver, vai ficar amigo do cara, vai à igreja com ele domingo, os filhos vão ficar amigos. E aí, esse processo de assimilação, aculturação, ele vai acontecendo de uma forma muito natural. O que essa elite é acusada, e com algum fundo de verdade? Ela fala assim: ela percebeu que se você importa o mexicano ali para os Estados Unidos, e o mexicano fica amigo do americano, ele fala: por que eu tenho que trabalhar mais barato que o americano? O meu amigo aqui da fábrica, ele cobra $15 a hora, por que eu, porque sou mexicano, que cheguei ontem, vou cobrar $5? Então, o que você faz? Fala assim: não, então não vamos deixar que essas pessoas sejam amigas nunca. Então vamos chegar para o mexicano e falar: olha, a classe média é racista, extremista, fascista, sei lá o quê, todos os programas de televisão, todos os filmes, todas as séries vão ser para tirar sarro e sacanear o Homer Simpson, a classe média, né? O homem de classe média é o Homer Simpson. É um idiota, burro, egoísta, etc. Não vale nada.
E você, quando vier para o nosso país, você não precisa aprender inglês, você vai viver num bairro que só vai ter mexicano, você vai manter suas tradições mexicanas, e eu quero que você continue sendo quem você sempre foi. Por quê? Porque ele vai trazer aquela cultura que faz com que ele tope trabalhar pelos $5. Entendeu? Então, ali, você tem um negócio onde você posa de um cara bacana, né, diz assim, não, imagina, eu estou recebendo aqui o sujeito, o paquistanês aqui em Nova York, mas eu quero que ele continue paquistanês, porque a cultura paquistanesa... Beleza, mas esse cara saiu de lá e veio para os Estados Unidos por algum motivo. Porque ele acha que a vida dele vai ser melhor nos Estados Unidos, vai ter mais oportunidade e que tem alguma coisa que não funcionou para ele no Paquistão que vai funcionar nos Estados Unidos. Mas essa elite fala, não, continua paquistanês. Mesmo aqui em Nova York, eu vou fazer um bairro aqui e nesse bairro eu vou, de uma política identitária, eu quero que você continue sendo... falar a mesma língua, com a mesma religião, que você não fique amigo do seu vizinho branco, pelo contrário, o branco ele é supremacista. E aí, você vai pegar, de repente, uma classe média baixa, pouco educada, você vai pegar, e é essa a nossa briga com a direita que eu chamo de GTA, né? Direita GTA? Que é golpista, terraplanista e antivax. Cara! Porque é um bando de cara tosco, que às vezes pega uma discussão como essa que a gente está tendo, que é uma discussão importante, e o sujeito vai e fala uma idiotice que desmoraliza a discussão. Porque é uma discussão importante. Desculpa te cortar, Alexandre. É uma discussão importante e sensível. Entende? É uma discussão sensível. Você tá falando de... Porque assim, aí eles ficam pegando aqueles caras que estão imigrando aos montes lá na Europa e tal, não sei o que lá. Ah, não, porque o país está em guerra, porque não sei o quê. Então fica... É uma discussão sensível essa. Então assim, mas ela precisa acontecer. E o que acontece hoje é assim, as discussões são todas bloqueadas, né? Por quê? Pelo sentimentalismo. Então, tudo hoje funciona na base do sentimentalismo. Se você faz um questionamento... Não, mas peraí, então você é xenófobo. Não, então você é racista. Não, porque, sim, São Paulo, por exemplo, que é assim, mesmo São Paulo, cidade de São Paulo, né? Pô, você pega aqui uma época que você tinha, sei lá, eu sempre falo isso. Meu pai, por exemplo, na década de 60, não pôde entrar num clube para treinar atletismo, porque ele era preto. Eu, não, aqui não entra preto. E aí, falaram na cara dele isso aí. Clube Espéria, acho que foi, sei lá. Não pode, não entra. Nos clubes de time não podia entrar negro. Corinthians, o cara era corintiano e ele não podia entrar no Corinthians. Só a elite que entrava nesses clubes. Por outro lado, quem era o cara mais importante da vida do meu pai? Era um italiano. Um cara que foi o chefe dele, o primeiro chefe dele, quando ele trabalhou no Sesc, que foi o primeiro emprego dele. Ele falava desse cara com uma espécie de veneração, que o pai não tinha tido pai, o pai dele foi embora, tal. Então esse cara meio que ensinou tudo que ele sabia. Então ele vivia falando, não, ó, o Galvanese falava que você tinha que, para uma biblioteca ser boa, tem que ter tal livro, tal. Porque o cara era boêmio. Eu tenho hoje uns livretos de poesia desse sujeito que eu herdei do meu pai. Ele era poeta, era cantor lírico, era um cara cheio de cultura, e ele meio que tutelou o meu pai. Não só como chefe no Olha a classe média funcionando. Mas como um mentor. Então meu pai tinha uma veneração por esse tal de Mário Galvanese, assim. Depois eu tentei encontrar, mas morreu faz muitos anos também e tal. Mas esse cara sempre fez parte do nosso imaginário como um mentor do meu pai. E é isso exatamente o que você está falando. Então, é a classe média funcionando. Era um italiano que estava aqui e tal, e o negro tá... Hoje, você pega um jovenzinho de 14 anos negro que está por aí nessa militância de internet, ele não sabe que isso acontecia. Ele pensa que o Brasil vivia uma segregação igual nos Estados Unidos. Então, assim... nem tudo é preto e branco. Então existe a zona cinzenta da discussão, é a coisa mais importante que existe. Aliás, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas você falando, eu lembrei desse programa que tinha na Globo agora, com a Patrícia Poeta e com o cara, e que eles ficavam brigando ao vivo, e aí você vê, ele até saiu agora, alguma coisa. Manuel Soares. Isso, e aí, eu acho que é um exemplo desse momento que a gente está vivendo. Os dois, a Patrícia Poeta e ele, eles não conseguiam fazer um programa de televisão. Então, Por quê? Porque a comunicação é destruída, de propósito. A política identitária é uma coisa feita para que a Patrícia Poeta da vida nunca seja vista pelo Manuel da vida como uma pessoa legal, bacana, com bons valores, e vice-versa. Eles têm que estar separados. A política identitária é feita para separar essas pessoas. Para falar o seguinte, olhe apenas as diferenças. Entendeu? Esquece o que vocês têm em comum. Esquece a boa vontade, o bom coração, a vontade de fazer alguma coisa juntos. Que a diferença seja uma coisa que enriqueça. De repente um aprende com a experiência do outro. Não. Vocês vão se detestar. Entendeu? Cada um na sua cultura, cada um na sua história. E a sua história tem que ser afirmada como algo de opressão contra o outro. E
Você pega um ambiente, que é uma coisa ridícula, mas um ambiente rico, com dinheiro, com os caras ganhando bem, né, e eles não conseguem fazer um programa de televisão. Não, e é isso. Isso é um retrocesso civilizacional. Total. Isso é um retrocesso. Pessoas da mesma família não conseguem se falar. Exatamente.